Bom, e o tema de hoje, a gente sempre fala muito de astrologia. E hoje, ouvindo aí as solicitações das pessoas, dos nossos ouvintes, dos nossos clientes, a gente vai falar um pouquinho sobre tarô. E hoje, inclusive, a hora que a gente abrir o telefone para o ouvinte, a gente vai responder via tarô, não via olhando rapidamente o mapa astrológico, porque por curiosidade das pessoas, né, e para a gente falar um pouquinho mais sobre esse oráculo. E o tema é a jornada do louco, né, no tarô. Muita gente se pergunta, né, o que significa essa jornada do louco. Bom, antes eu preciso dar uma lembrada para vocês, e a gente já falou isso em outros programas, que o objetivo da vida, o objetivo do universo, o objetivo das forças superiores é que você possa prosperar e materializar e realizar-se na plenitude, que você possa manifestar nas suas diversas encarnações os potenciais que a vida te deu, né? Então, eu vivo dizendo isso, esqueçam qualquer ideia que diga que a vida está aí para sacanear, que a vida é uma desgraça, que a vida é uma provação. A vida é uma oportunidade belíssima, o maior milagre que as forças divinas, que Deus, que a deusa, como você quiser chamar, colocou para que a gente possa experimentar todos os dons dos quais nós carregamos dentro de nós. E dito isso, né, a gente sabe que volta e meia a vida está dando recadinho para a gente, né? E a gente falou, como eu já disse em outro programa, que a vida emite uma série de sinais, né, orientando a gente. Se a gente está indo no caminho certo, se a gente está no caminho errado, ou qual seria a melhor opção, né? E esses recadinhos eles podem vir de várias maneiras. Né? Um deles são as coincidências que a gente falou, né? A sincronicidade. Mas também através dos sonhos, muitas vezes através de recados dos amigos, né? Muitas vezes através da dor. Né? A dor só existe para alertar a gente que algo não está indo bem, que algo precisa fazer atenção. Né? É só você ver o que acontece no seu corpo. Se você não tivesse dor de barriga, né, você não ia ter tempo de correr para ir para o banheiro. Né? Se você não tivesse dor, às vezes você se cortou ou você quebrou o pé e você não tivesse dor, você não ia perceber, né, que aquele órgão está ruim, está, né, lesado. E aí você não tomaria as devidas precauções para poder cuidar da sua recuperação. Então a dor é sempre um sinal de alerta, né? Mas a dor é a última. É a última ferramenta que a vida tem para te chamar a realidade. Antes disso, ela te dá a intuição, ela te dá os sonhos, ela te dá os sinais da natureza, ela te dá a inspiração dos amigos espirituais, a inspiração dos amigos físicos. Mas o problema é que, como eu falei para vocês também, sempre, as pessoas elas são muito desconectadas de si próprias. Né? Então elas não sabem, no curso Luz e Vida, eu ensino muitas pessoas a se reconectarem consigo. Né, a deixar de lado toda a influência dos outros, né, e perceber o que o peito, o que o teu espírito, o que tua alma estão dizendo. Mas quando você não faz isso, você pode recorrer aos oráculos. Né? E os oráculos são ferramentas do inconsciente, né, ferramentas que a vida traz para te mostrar o que está acontecendo. E um deles é o tarô. Então o tarô é um jogo de cartas composto de 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, portanto são 78 cartas. E os primeiros baralhos surgiram, que se tem notícia, na verdade, no final do século XIV, final do século XV, entre 1400 e 1500, no norte da Itália. Depois foram para a França, mas a origem exata do tarô ninguém sabe muito bem. Dizem nas más e boas línguas, que o tarô carrega os mistérios, né, do Antigo Egito, através de uma série de cartas. E que aqueles sábios egípcios, quando perceberam, né, a decadência da sociedade egípcia e que gostariam de imortalizar uma série de sabedorias sobre ciclos da vida, eles escolheram transmitir todos os ensinamentos através de desenhos. E a grande dúvida deles era como é que esses desenhos poderiam se perpetuar
né? Eles poderiam chegar nas diversas gerações sem se perder. E aí usaram, dizem, né, dos jogos de cartas, uma vez que o ser humano adora um jogo, né? E aí esses ensinamentos ficaram escondidos nessas cartas. Bom, se isso é real ou não, isso é uma das várias teorias que estão disponíveis. Fato é que uma série de estudiosos, entre eles o Jung, fizeram estudos sobre o tarô. E ele é uma ferramenta que traz consigo, como eu falei para vocês, as mensagens do inconsciente, as mensagens que estão do que o seu espírito não consegue de outro jeito também passar para você. Porque às vezes ele tenta através de sonhos, às vezes ele tenta através de coincidências numéricas, às vezes ele tenta passar através de inspiração e você não pega. E aí você vai diante de um tarólogo e ele consegue, através dessas cartas e de um jogo de interpretação, né, um jogo de interpretação simbólica, passar para você aquilo que você precisa saber naquele momento. Então o tarô, como eu falei para vocês, tem essas os 22 arcanos maiores. Eles falam de uma jornada do louco. O louco não é, nesse sentido pejorativo nosso, né, uma pessoa destrambelhada. Ele é apenas o potencial que todos nós temos, né? Um espírito caótico, mas caótico no sentido de que o caos enquanto excesso de possibilidades, né? Você imagina então que a jornada do louco é o início de um espírito repleto de potencialidades, repleto de caminhos, mas também ingênuo, não consciente dos seus poderes, e que, no decorrer da vida, ele vai passar por uma série de experiências até alcançar a vitória, até dominar o mundo, até alcançar o resultado esperado dos seus sonhos. Então, o tarô tem uma série de cartas, né, que indicam, por exemplo, para uma interpretação dessa jornada, a figura dos pais, a figura dos orientadores espirituais, a figura da justiça, a figura da necessidade de se rever caminhos, a questão das paixões. E como todo filme também de Hollywood, uma área que eu chamo o Vale das Sombras, que são as cartas entre a 12 e 17, que fala muito das dificuldades pelas quais todos nós passamos na vida. Quer ver uma coisa? Tem vejam os filmes de Hollywood, né? Os filmes todos que vocês gostam aí. Um filme, para ser bem sucedido, ele conta sempre aquela historinha do sujeito que estava lá na casinha dele, tranquilo. Eu falo muito isso nos meus cursos. Tipo Harry Potter. Harry Potter estava lá na casa dele, até que de repente vem o convite para ele integrar lá a Hogwarts. E a partir daí ele passa a ter uma série de aventuras, inclusive uma série de tensões e conflitos, até que ele consiga alcançar seu objetivo. Vamos lá do Senhor dos Anéis, a mesma coisa. Estava lá o Hobbit tranquilo, lá o Frodo na casinha dele, de repente ele é chamado também, ele recebe um chamado, né? Nesse chamado ele vai descobrir o mundo. E ele vai descobrir tudo que o mundo oferece de mais lindo, de mais maravilhoso, mas também sempre vai ter aquele momento do Vale das Lágrimas, o Vale das Sombras, que é o vale que ele é colocado à prova para que todas as suas qualidades, todos os seus potenciais venham à tona, né? E até que ele consiga a vitória. Então essa é a vida da gente. Vibe